Pôr do sol simplesmente escandaloso. Demais. Nossa vida não é tão fácil quanto parece, sabe? Mas sentar aqui e ver isso aqui, quando todo mundo já saiu da praia, não tem ninguém olhando isso aqui, vale tão a pena. Às vezes a gente fica procurando a felicidade lá na frente, sabe? E fica colocando todas as nossas fichas de tentar ser feliz em coisas que não existem, que podem existir, que podem acontecer. E na verdade tá tudo aqui no lado da gente, bem pertinho. E a gente só não se dá o luxo de ser feliz hoje. É claro que é importante se preparar para o amanhã. Mas o que é exatamente o seu amanhã? Os últimos 20 anos da sua vida? 25? Não é pouco perto de todo o resto? O caminho precisa ser bom. Senão eu tenho a impressão de que você vai passar o resto da sua vida caçando o futuro perfeito, que insiste em fugir cada vez mais longe a cada passo que você dá. E talvez no instante que você estiver vivendo o momento mais feliz da sua vida, você nem note que ele passou, nem lembre depois. Não parou para olhar o sol se pôr e torcer para que esse dia não acabasse. Só se vive o hoje. O amanhã é sempre só uma promessa. Estávamos na ancoragem da Sepultura em Bombinhas, quando me veio isso à cabeça. Apesar do nome, e talvez até pelo nome, foi um lugar que me fez pensar no que estava vivendo. É um dos lugares mais lindos que ancoramos aqui em Santa Catarina. Viemos até aqui velejando com os nossos amigos Leandro e Márcia, que conhecemos em uma promoção que fizemos uns anos atrás. Ancoramos na Sepultura só por 2 dias, antes de voltar para Porto Belo. É perto, apenas 6 milhas. Aqui passamos um pouco mais de um mês ancorados. E viver ancorado é diferente de viver em um pier, em uma marina ou um clube. A vida fica um pouco mais difícil. Você precisa ir atrás de água, ir para a terra de bote e girar toda a sua energia. Mas por algum motivo, são estes os momentos que mais gosto e lembro. Saí também para fazer a 7ª flotilha do #Sal em Paraty, que é sempre fantástica. Já estamos organizando a 8ª, que vai ser na Ilha Grande, no final de março. Se quiser reservar e velejar conosco, mande uma mensagem pelo nosso Facebook. Fui e voltei voando. E quando cheguei em casa, me deparei com outra surpresa que chegou voando. Vou botar o drone pra voar agora. Tá toda cagada a placa. E com espinha de peixe morto. Gaivota cagaram a placa inteira. Tá que pariu. Aroma de hoje, merda seca de gaivota. Desculpa o palavrão. Tem um cheirinho característico. Crise elétrica em Itaipu. Animais provocam queda no fornecimento de energia. Deu merda na rede. Literalmente. Temperatura? Refrescante. O que eu vou achar? Fria. Após a breve crise elétrica, podemos conhecer mais o Caixadaço, que é uma das melhores ancoragens de Santa Catarina, se não for a melhor. Abrigada de todos os ventos, na frente de uma vila muito legal de caminhar, e que tem um pier público. Então calma que hoje, fim de semana, já é balada. Mais balada do que conseguimos suportar, eu acho. A Aline já não põe a minha mão no fogo. Se você procura calma,
não vem aqui no final de semana. Ou vai encontrar isso. Por isso saímos antes e fomos até o nosso próximo destino, Itajaí. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front. Tá saindo um rebocador doido ali. Tá chegando o navio lá, mas eu acho que a gente entra ali a tempo. Agora a gente vai sentir correnteza, um pouco contra, mas acho que pouco. Bem na hora de entrarmos, havia um navio chegando ao porto de Itajaí. Dava tempo para entrar, mas era importante ficar atento. A velocidade e o tamanho deles às vezes te enganam. Pela maré, a corrente já deveria estar fraca, mas essa barra pode sacudir um pouco dependendo do vento, das ondas e da corrente. Já acalmou um pouco as ondas, amor. Entramos na barra. Agora é só aquele navio lá não passar em cima da gente. Eu acho que dá. A correnteza não tá muito forte. Peguei um horário que tá contra, mas já vai inverter daqui a pouco. Lugar power, né? Porto. Lembra o Rio Grande. A gente aqui é os pequenininhos. Interessante esse contraste entre um lugar mais calmo, como Porto Belo, e uma cidade vibrante como Itajaí. Se você assiste o Hashtag Sal há algum tempo, sabe que eu tenho a preferência por lugares um pouco mais calmos. Mas eu começo a achar que é interessante ficar trocando entre esses dois mundos. Às vezes uma ilha deserta e de vez em quando uma cidade com recursos para reparar o barco, ter um pier para parar e fazer algumas coisas diferentes. Para a Aline, especialmente, foi muito bom. Boa tarde. O senhor tem uns cabos aqui? Tem pronto. O senhor tem um cabo convite lá na proa? Tem. Tá. Itajaí fica a 16 milhas de Porto Belo e é o principal porto de Santa Catarina. É impressionante a frequência dos navios. É uma cidade com pouco mais de 200 mil habitantes, mas uma ótima estrutura, especialmente para a manutenção de barcos. E o legal é que aqui você ancora no centro da cidade. Vamos ficar na Marina Itajaí, que é nova e tem uma estrutura fantástica. Piers bem feitos, super abrigada e algo que é um luxo para a maioria dos velejadores. Máquinas de lavar e secar. Mas o que mais me deixou feliz em ver por aqui foi uma comunidade de velejadores morando em seus barcos. Pelo menos 8. Todos no Pier B, que meio que virou o Pier dos velejadores. Entre eles, o Júnior, a Ana e o Joaquim, do Veleiro Belo. Ele adora nadar. Quando está quente, ele mergulha mais de uma vez por dia. Mas só quando o Júnior permite. Pronto? O que tá acontecendo agora? Agora eu vou jogar uma pedra pra ele mergulhar. Porque ele quer de novo, é isso? Ele quer de novo. Vamos lá. Vamos lá, Joaquim. E o que vocês faziam antes de morar no mar, assim? Qual era o trabalho de vocês? Eu tinha um salão de beleza. Eu era cabeleireira. E o Júnior era um garoto de programa. Eu era um garoto de programa, Ele sempre trabalhei, desde os 18 anos trabalho com desenvolvimento de sistema e sempre trabalhei com isso. Tentei várias vezes na minha vida fazer outras coisas,
mas não deu certo e acabou fiquei garoto de programa mesmo a vida toda. Tu sabe que eu e a Aline, a gente era garoto de programa também, né? Porque a gente fazia os programas do Silvio Santos. E a Aline ainda era garota de programa e fazia o programa Topa Tudo por Dinheiro. Olha! Topa tudo por dinheiro ainda. Era pior. Mas acho que por dinheiro. Todo mundo tem um preço. Um amigo do Júnior chegou pra ele e falou: você ainda faz programa? Ele: que isso, rapaz? Eu contei pra ela que eu era médico. E, cara, qual é a primeira vez que tu velejou? Cara, faz muitos anos atrás, cara, mas sempre veleiro muito pequeno, né? A gente velejava na região de Campina Grande do Sul, ali na represa do Capivari, né? Velejei em Guaratuba, a gente tinha um apartamento em Guaratuba, mas sempre veleiro pequeno. Nunca isso aqui, nós sempre a minha mãe é australiana. Meu pai meu avô era pescador na Austrália. E minha mãe sempre teve um vínculo com água muito grande. Levava a gente para pescar, levava a gente para nadar, levava a gente no rio. Eu me cansei das vezes que a gente andava quilômetros com a minha mãe para ela jogar uma linha da praia para pescar salteirinha, assim, sabe? E a gente carregava tudo aquelas tralhas. Ela adorava isso. E ela acabou incutindo esse negócio do mar com a gente. Eu fui morar no interior, sempre longe do mar. Mas alguma coisa sempre me atraía para o mar, sempre. Qualquer oportunidade que tinha, a gente vinha para a praia. Tive várias vezes barcos pequenos, lanchinha, coisa e tal. Já fui lancheiro, mas com lancha pequena, né? Mas o vínculo com essa vida náutica, principalmente com a vela, começou depois da construção. Como é que ele chegou para você com a ideia de... Você chegou com a ideia de morar no barco? Então, eu sempre gostei de barco. Eu sou uma exceção à regra, porque minha família tem pavor de água. A minha mãe nada igual uma âncora. Muito bem. E daí, eu gostava de barco, mas como é que eu ia chegar pra alguém e falar: eu quero morar num barco? Né? E daí eu esperei um dia que o Júnior falou, a gente ia comprar, a gente foi pra Ilha do Mel e viu umas casas, só que o preço tava caro e não tava valendo a pena. Aí ele viu um barquinho de travessia e falou: se reformasse um barco desse, dava pra morar dentro. Falei: ótimo, eu topo. E aí uma noite dessa, quando a gente tava lá na travessia no Trapiche, uma noite calma, tranquilo. Eu passei os pés, eu me lembro que eu medi, tinha 14 metros o barco. Eu falei: dá pra fazer uma casa aqui dentro. Ela falou: topo. Saímos de lá procurando uma... Antes que ele mudasse de ideia. Voltamos pra casa procurando escuna pra comprar, porque a primeira ideia era uma escuna. Queria veleiro. Ela queria veleiro. E ele queria escuna. Aí eu falei: como é que eu vou fazer ele mudar de ideia? Aí eu pensei: holandês. Eu vou mexer no bolso dele. Eu falei: veja quanto vai custar para sair de Paranaguá dos Reis numa escuna e depois pensa que o veleiro vai no vento. Aí ele fez o cálculo e ele falou: veleiro. Joia. Foi mais pela pandorista. Foi mais pela pandorista. Caraca, fez o cálculo do óleo. Eu falei: meu Deus, acho que um veleiro é uma... E aí nós saímos à procura de veleiro para comprar. E o que a gente encontrava no mercado, como eu sou muito alto, né? Tudo se encaixa. A gente não encontrou nada que nos agradasse, nada que coubesse no bolso. O que cabia no bolso não era o que agradava. Isso, né, é o que a conta que todo mundo faz quando compra veleiro. Principalmente a gente com orçamento baixo. Voltamos para casa realmente desacursoados, cara. E aí ela abriu a internet, eu tava no escritório trabalhando, ela me aparece lá e fala assim: olha, tem gente que constrói veleiro. Veja esses sites aqui. Aí ela me mostrou. Aí eu lembro como se fosse hoje, ele arregalou um olho pra mim, ela ficou louca. Eu falei: mas se alguém constrói, a gente também constrói, né? João constrói, Maria constrói, vamos dar uma olhada no blog pra ele. Aí eram 4 páginas. Primeira tava no alicerce, segundo já tava construindo o casco, terceiro, a 4ª página já tava indo pra água, né? Que ninguém... que cada página era um ano. Um pequeno detalhe, né? E tudo que envolve a construção. Mas aí quando ela me mostrou, eu falei assim: cara, então vamos, né? Então vamos construir, né? Experiência... Que a gente faz pra contentar uma mulher, né? Experiência zero. Eu tinha construído uma O casinha Júnior de tinha cachorro. construído um galinheiro. Ficou torto, cara. E é uma maquete de isopor que também não serviu pra nada. Cara, e eu vi... Vocês vão por umas coisas assim, tipo, não usuais. Por exemplo, esse esquema de chart plotter. O Júnior construiu o seu próprio chart plotter, que é o aparelho de GPS que vai mostrando as cartas náuticas da região que estamos velejando. Isso aqui, quando eu comecei a construir o barco, meu interesse sempre é ter um chart plotter grande, como todo mundo quer, uma tela enorme e coisa e tal. E aí eu tive dificuldade. Pesquisando na internet, acabei encontrando um programa chamado OpenCPN,
que roda no Raspberry, que é um pequeno computador de mão, né? Que roda com Linux. E hoje a gente tem os programas. Um deles é o OpenCPN, que faz a parte de cartas, somado com esse OpenPlotter aqui, que é uma interface que permite que você ligue qualquer você quer ligar um sensor de profundidade, você quer ligar um AIS, qualquer coisa você liga. E se comunica também com os teus eletrônicos a bordo, né? Então eu acabei usando isso aqui. Então eu tenho aqui a bordo é uma TV, isso aqui pode ser uma TV de 40 polegadas se você quiser. E eu tenho todas as cartas náuticas, eu tenho GPS, eu tenho AIS, eu tenho um profundímetro ligado. E todas essas informações eu compartilho com o tablet através do Wi-Fi. Ele manda para o tablet aqui, esse tablet fica instalado lá fora, um tablet simples, e eu tenho tudo isso em qualquer ponto. Também posso baixar isso ter também no notebook. Estou compartilhando da forma. Uma coisa de internet, as peças todas a gente compra no Mercado Livre, não. A gente compra no mercado, que é barato, e você mesmo pode montar em casa. Então ele é bastante simples. Ó. Esse aqui é o Raspberry, né? É um computadorzinho usado na educação nos Estados Unidos, foi criado para isso. Nos Estados Unidos custa $35, aqui custa 200 e poucos reais. Esse adaptadorzinho aqui é um receptor de TV, que a gente muda a frequência dele e ele acaba fazendo a leitura do AIS. A gente não transmite a posição do barco, mas a gente recebe toda a informação dos barcos. E isso aqui é um receptor de GPS veicular, né? Fecha 12 satélites, também fica conectado aqui no USB. E a outra coisa que eu preciso é um mouse sem fio. Tem um togglezinho aqui no mouse sem fio. Então eu tenho aqui o Wi-Fi, que já vem instalado na placa. Eu tenho o GPS e o AIS. Qualquer outro tipo de sensor que eu queira criar, eu tenho mais uma porta aqui, uma saída RS-232. Aí eu posso conectar direto na rede NEMEA. Tudo que for NEMEA 183 a gente consegue... Cara, você não pensa em bolar coisas e vender desses tipos, assim? O que a gente está criando agora, nesse momento, é o leme de vento. Eu tenho dificuldade com leme de vento, no mercado interno a gente não tem leme de vento. O primeiro protótipo já está pronto, a gente vai para a fase de teste agora no barco. E eu acredito que já no começo de 2019 a gente já vai ter um leme de vento para colocar no mercado. Esse é o primeiro leme de vento produzido no Brasil já, né? Eu gosto muito de inventar coisas, né? Melhor quando dão certo, né? Eu disponibilizei no YouTube, tem um canalzinho, um videozinho, coloquei no YouTube com a instalação completa disso aqui. Aonde você compra as peças, aonde baixa o software e o par e passo de como instalar isso. Então, provavelmente vai aparecer aqui embaixo. Não, vai aparecer aqui em cima. Aqui em cima, então vamos fazer de novo. Cara, tem um monte de coisa não usual no barco, sabe? A gente tem que procurar uma coisa alternativa, porque as pessoas têm uma tendência a fazer igual. Se alguém já fez é porque funcionou. E a gente tem uma teoria um pouco diferente. Pô, existe uma maneira mais barata de fazer, existe uma maneira mais fácil de fazer. E a gente fez algumas coisas, te garanto, a gente quebrou a cara algumas vezes, cara. Fez algumas tentativas assim, que não é por aí. Mas algumas coisas deram certo. Essa parte do Chartplotter aí é uma coisa que deu certo, porque quando eu comecei a construir o barco, a gente tinha um orçamento. E o Chartplotter tinha 7 polegadas. E aí o dinheiro foi encurtando, ele virou 5 polegadas. Aí no final da construção ele era 4 polegadas a prestação. É interessante ver como na vida a bordo, cada um resolve os seus problemas com a bagagem que já traz de terra. O Júnior é programador, por isso ficou fácil tomar este caminho. O Júnior e a Ana foram os primeiros moradores aqui na Marina Itajaí. Todos os outros moradores chamam ele de o síndico do Pier B. Mas é porque eu tô mais tempo aqui, sabe? Eu tô mais tempo e a gente acabou... Tá com calor. Não tinha esse clima aqui, cara. Era todo mundo fechado, cara. E eu sou muito brincalhão com isso. Eu comecei a brincar com um, com outro. E todo mundo começou a se soltar e virou uma festa. Tanto que o pessoal põe o barco lá e pede pra mudar pra cá. Não, eu quero ir pro Pier B, porque lá é divertido. Lá a coisa é agitada. Porque a galera que mora, todo mundo no Pier B aqui. Todo mundo que mora no Pier B. E quem vem chegando, hoje até o pessoal da Marina falou pra mim, falou assim, cara, quantas pessoas que vêm pra cá e dizem eu quero ficar no Pier B. O cara não tem a mínima ideia nem onde fica o Pier B, mas ele quer ficar no Pier B, porque ele ouviu falar que é bom. Foi fascinante ver aqui um pier com vários novos velejadores com grandes planos. E que montaram uma comunidade bastante unida e com um ótimo astral. Aqui, cara, Itajaí é uma cidade fantástica, cara. Essa infraestrutura que a Marina tem aqui.
somada à cidade, que é espetacular, sabe? Você faz tudo Cidade a pé, segura pertinho, demais. segura. Você pode andar 10, 11 horas da noite com a tua carteira na mão, teu celular, você não corre risco nenhum, a gente vai passear com o cachorro, espetacular. E aí traz essa segurança e é um conforto muito ruim pro velejador. Porque ele começa a ficar acomodado, né? O barco da gente aqui tá que nem um elevador, a gente só sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Me diga que você não tá gravando isso. Claro que tá. Gravando tudo. Ele grava tudo, depois Ô, Adriano, tira isso. Não teve nada, A gente saiu, foi comprar, fomos numa loja loja de ferramenta e eu não tinha nem ideia nem o que comprar. Comprei uma tico-tico, comprei uma circular, uma furadeira. Comprei até uma furadeira de bancada que eu acabei nem usando, dei pra um amigo. Não, e daí nós não tínhamos uma serra de mesa. Precisava de serra de mesa para cortar as chapas, né? Que o barco é feito de madeira e eram chapas de compensado naval. Aí a gente tinha uma bomba de poço. Tinha um poço na chácara, né? E o professor Pardal falou, esta bomba aqui vai virar uma serra de mesa. Uma serra de bancada. E ele construiu. Ele comprou a serra, adaptou naquela bomba de poço lá e fez a nossa... E usei uma correia de uma... Até o final a gente de um fez Dodge papel. velho do meu filho, tem um Dodge 73, ele tinha tirado a correia trocada. Falei, opa, isso aqui serve também, cara. Então vamos fazer uma... Ali começou as primeiras invenções, né? Eu vi que tu fez um barquinho, tipo uma chata com motor elétrico. Você viu aqui, velho? Quem resinou todo o barco foi ela. E sobrava pra mim. Fibra de vidro era com ela. Cara, e Cara, aquilo coça, aquilo lá é terrível. cara, sabe? Então, tudo que você vê resinado no barco hoje, foram 600 quilos de epóxi aqui, ela que colocou. As paredes, tudo, é tudo resinado, ela que colocou tudo. Você pensa que delícia, você pegando aquela manta de tecido de fibra de vidro e cortando com a tesoura. Um dia quente como Num hoje. dia quente como hoje, que vai grudando tudo na pele. Então eu construí as coisas, né, e dizia assim pra ela assim, agora é só fibra, amor. Você fazia madeira. Tudo foi feito assim. Eu fazia uma madeira, deixava tudo prontinho, bonitinho. E ela vinha, então eu deixava tudo com buraco e ela tampava tudo pra É isso ficar que eu ia bonito. falar. Ele deixa... E esse buraco, amor? Ah, você dá um jeito, tá bom, mas não tanto, né? O que tem na parede aqui é resto da teca do piso que sobrou, que era bem fininho, então deu pra botar na parede pra fazer um acabamento. E isso aqui, até aqui, ó. Aqui é mais, dá até pra você ver melhor, ó. É filtro de café. Filtro de café. Daí o pessoal fala, é couro! É um couro ecológico. Aí eu coloquei os pontinhos pra ficar parecendo que foi costurado, mas é filtro de café. Todo ele tem tecido e resina. E daí tem verniz em cima pra não amarelar, porque o epóxi amarela, né? E você que fez aqui? A parte da resina, sim. Tudo que é de madeira foi o Júnior. Agora tudo que é de acabamento, daí fui eu. Por isso tem que olhar rapidamente, porque parece bonito, mas só se olhar rápido. Eu trabalhando, como cidade pequena todo mundo fala de tudo que é coisa, né? Eu trabalhando em cima do deck do barco, ali cheio de Sikaflex, e escutando o pessoal passando na rua e comentando. Daí aquela senhora falou, eu descobri que esse pessoal aí do barco, eles construíram o barco porque eles ganharam na loto. Tá, se tivesse ganhado na loto não tava naquele estado, né? A outra falou, não, foi uma herança muito grande com fazenda. Eu falei, ó a fazendeira aqui cheia de cigarro. Eu fiquei quietinha. E aí veio um arquivo pela internet, baixei o arquivo, fui numa loja que imprime coisas, nós saímos lá com 23 quilos de papel, cara. É que o projeto, a proporção dele era de 1 por 1. Então nós tínhamos uma sala de 8 metros por 6 de comprimento. E nós abrimos o projeto no chão. E a gente Tiramos ocupou a todos os sala, móveis, tudo. tiramos tudo e montamos o projeto lá dentro. E aí, nessa de peças de barco, quando chegou nessa fase da gente colocar as peças do barco, a gente viu que uma das partes mais caras do barco é ferragens, mastreação, sabe? Construir o barco, aquilo que demanda de mão de obra é uma parte simples. Você vai lá e demanda de você, do teu tempo, você quer trabalhar de madrugada, é o teu gasto. Mas as peças não tem como você fugir, você tem que comprar. E Aí a gente foi fazer uma cotação. Não, primeiro a gente se perguntou assim, quanto será que custa um mastro? Aí eu, na minha ignorância, né, falei, acredito que uns 20, 25 mil. Aí o Júnior falou, eu chuto, você chutou quanto? Uns 30? Uns 30, 40. 30, 40. Falei, imagina, tudo isso nunca. É. Mastro Aí, de tranca, né? Estaiamento. Aí nós fizemos uma cotação e quando ele, que é madrugueiro, chegou de manhã, eu dormindo, né?
Ele falou, querida, chegou o resultado aqui, o valor da cotação. Eu falei, quanto? 98 mil. 90 e poucos mil. Aí eu falei, bom, então tá tudo certo, a gente não vai com mastro, então. Aí ele falou, sim, vai ser um veleiro sem mastro. Estranhamento, cabo, eu falei, meu Deus, daí você tem que voltar para o sistema. Porque o que a ideia da gente era exatamente sair do sistema, você poder ter uma vida mais simples, você tem o teu barco e você não depende do sistema. Mas a partir do momento que você precisa de dinheiro, quem pode te dar dinheiro é o sistema. Não tem outro lugar para te dar dinheiro. Então a gente, né, voltou pro sistema. Falei, vamos ter que voltar mais uns 4 anos pro sistema, guardar esse dinheiro. Não, porque o que podia vender, a gente vendeu. A gente não vendeu a alma porque não presta mais e não vendeu o rim porque não sabia onde. O resto a gente já tinha vendido tudo. Então não tinha como tirar 90 e poucos mil pra comprar um mastro. E aí eu tava sempre procurando brechózinho e classificados. E eu acabei encontrando os classificados, eu acabei encontrando um anúncio bem pequeno assim. Veleiro 45 pés desmanchado. Acabou todos os metais do barco, tanques de inox, tanques de água, sistema de direção, púlpitos, guarda-mancebo, até os inox internos que sobrou, né? A gente acabou reformando e reaproveitando. Foi uma economia tremenda, fora o mastro, estaiamento. Que tava, né, perfeito. E aí quando nós chegamos na casa da pessoa lá em São Paulo, uma casinha, parecia a casinha do Up, na Faria Lima, cara, 2 hotéis, 2 bancos grandes e a casinha do Up no meio, assim, sabe? Eu falei, nossa, cheguei no Up aqui. E aí Sr. Frederico, hein? Só faltava ser ele, cara. Mas era tipo ele, assim, um carrinho velho, coisa e tal. Daí ele falou assim, eu tenho umas coisas aqui, venha dar uma olhada, você tem... Assim, um pacote de vela. Zero! Nunca tinha sido usado a vela. Eu botei tudo no carro, né? Uma sujeira, cara. Ele tirava do paiol, botei tudo pra dentro do carro. E quando nós chegamos em casa, eu fui abrir os pacotes, era uma Nord Sail novinha, dobras assim, sabe, não sei quantos anos ficou lá dentro, uma Nord Sail. Veio uma Genoa, um balão e uma vela de tempestade. Cara, tava assim, tipo, o enxoval mais que básico. E se não tivesse isso acontecido, talvez a gente não tivesse conseguido terminar isso aí, sabe? Porque o orçamento da gente é pequeno, sabe? Não tinha um orçamento grande. Tô com um monte de grana. Né? Quem se enfia a construir um barco porque não tem grana. Por isso que tem gente que, cara, pergunta assim, mas quanto custa ter um barco? Cara, é muito difícil dizer. Muito difícil. Cada um. Às vezes as pessoas me perguntam quanto eu gastei no meu barco, eu não sei responder. Eu tive uma oportunidade, uma pessoa me perguntou quanto você gastou. Eu falei, cara, eu gastei uma casa que eu tinha e eu gastei um carro que eu tinha. É isso. E o cara falou, que tamanho que era a casa? Eu falei, pô, você tá querendo números mesmo, né? Não era grande coisa. Não foi nada. Mas tudo... Quando você compra a longo prazo, você tem 5 anos para fazer, a única coisa que eu recomendo para as pessoas que têm algum interesse em construir e fazer, compre primeiro as coisas caras. Você tem um orçamento, compre as coisas caras. As pequenas você consegue comprar depois. Você vai encaixando um R$500 aqui, R$1.000 ali, você consegue encaixar. Se você gastar tudo nas coisas pequenas, quando você tem que comprar uma peça maior, que custe lá 20, 25 mil, é mais difícil você juntar o capital. Pelo que você falou, foi mais difícil do que vocês imaginavam do quando viram na revista, né? Foi. Mas foi mais divertido. Foi isso que eu ia falar, mas foi divertido. Foi divertido. Esses 5 anos construindo foram legais. Foram muito bons. Cara, foram fantásticos, foram uma viagem, cara. Eu sempre digo pra ela assim, você em boa companhia, você vai pro fim do mundo, cara. Gostou dessa? Ana e Júnior são um casal adorável. E é uma honra acordar de manhã, botar a cara pra fora da gaiola e ouvir ele falando. E aí, neighbor? Mas é verdade. Se você não... 1000 pontos para o marido. Mas sabe o que é, Adriano? Se você não tem companhia, você não faz, cara. Sabe, tem dia que você acorda de manhã que você não tá afim de ir lá mexer com cola, mexer com coisa. Aí o outro vem, vamos, pense no hashtag sal, aquele que ele passou lá, daquele pessoal lá em Paraty. Sabe? 1000 pontos, mais 1000 pontos. Mas é verdade. Em alguns momentos, lá no comecinho dos teus vídeos, a gente acompanhou bastante. E era uma coisa, ver as outras pessoas, aonde chegaram, aonde estão, assim, não, eu quero chegar lá, então você precisa dessa cachaça, né? Sim. É bem isso mesmo. E aí quando vocês, como é que foi no dia que vocês botaram na água? Como é que foi a história? O Júnior não viu. Então foi assim, ele disse pra mim que ele tava arrumando o drone. Eu acho que ele não tava querendo ver realmente.
Eu queria ver se ele ia boiar ou virar um submarino, cara. Não, eu sabia que ele ia boiar. Aí eu falei, eu vou filmar pro Júnior ver então, pelo menos ver pela filmagem o barco indo pra Tu água. botou na água, então. Então, Não, é que nós colocamos ali na marina e o cara passou a cinta do Trevor e eu peguei meu drone e fui tentar, eu vou dronar isso tudo porque é um momento histórico. E eu fiquei embaixo daquela casona de material metálico e não fechava o GPS de jeito nenhum do drone. E eu fiquei horas ali tentando fechar, tentando funcionar, tentando fazer funcionar. E o barco, pá, e o Trevor lindo, né? Aí o barco foi pra dentro d'água. Quando eu olhei, o barco estava dentro d'água. Eu ainda estava brigando, tentando e eu brigar com o falava, drone. o barco tá indo pra água. Não, vai, pode indo, não tem Eu problema. já Ele vou. não queria ver, Adriano. Ah, ele não mentira. queria, ele não queria. Aí ela eu falei, eu falou, vou filmar então. Só que eu queria tanto olhar, tanto, tava tão ávida a ver o nosso barco de 5 anos lá que você, né, praticamente pariu, gerou na barriga, porque aquele negócio... Eu queria tanto ver na água, que eu, em vez de filmar o barco, eu começava a filmar meu pé. Eu filmava só meu pé. Aí eu, não, tem que filmar, botava de volta a câmera reta, de repente ela atrapalhava a minha visão, eu baixava de novo. Resultado, quando eu mostrei pro Júnior, o Eu só vi Júnior o pé tá... dela. É uma parte o barco, mas eu vi o pé. Bem legal. É muito legal. Mas nós tivemos um segundo momento, porque daí quando nós colocamos na água, tudo funcionou bem, bonitinho, aí entrou água no túnel. Aí nós tínhamos que ligar o barco novamente, então nós ligamos 3 dias depois. E aí virou o momento, porque daí o drone funcionou. Aí a gente, quando mostra, a gente acha que o segundo momento é o de verdade, sabe? É aquele que deu tudo certo. Foi filmado, tudo. Foi muito engraçado que o gerente com a gente e aí fez uma lágrima de água assim. E estavam os dois apavorados aqui, né? O barco fez água. É que não era pra fazer, a gente fez com tanto carinho. E aí o Roberto foi lá, olhou assim, o cara olhou pra nós e falou assim, melhor vocês dormir de colete hoje. Quem tava louco era eu, né? O Júnior ainda tava de boa, eu não. Ana, Tava melhor tendo você um dormir de faniquito. colete. Aí de manhã ele passou aqui com o barco de resgate. Bem, eu digo, tá tudo certo, cara, tá tudo certo. Mas tudo é novidade, né? Hoje a gente vê as coisas de uma maneira bem diferente. Barcos têm isso, barcos têm manutenção, barcos têm trabalho. Como a gente imaginava quando a gente estava construindo, quando o barco começou a dar manutenção, a gente se sentiu desaforado. Eu me senti desaforado, falei, cara, trabalhei 5 anos em você vai me dar mais trabalho ainda. Você a bomba de porão precisa tirar não sei o que, tem que fazer não sei o que, mas isso faz parte da faina, faz parte do trabalho do barco. Isso nós precisamos também, né? Quem tá no bora a bordo sabe o trabalho que dá, né? E ele não é mais um trabalho, Não. ele faz parte. Tanto que teve um dia que a gente não tinha nada pra fazer, por incrível que pareça, não tinha. Aí o Júnior falou, e agora? Eu falei, agora você deita ali um pouquinho no deck e vai ler um livro. Aí ele parou, mas será que eu não tenho que lavar o barco? Você tem que fazer, primeiro por causa do custo, geralmente é alto. A gente que opta por uma vida mais simples, você tem que regular teu custo. E segundo, você acaba tendo prazer com isso, sabe? Você achar prazer nesse trabalho, você acordar de manhã e ter um... Sabe, o que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou mexer no meu vaso. Que legal. Nós amamos os lugares onde passamos. Viver e trabalhar cada dia em um lugar é um privilégio. Mas o que realmente nos fez morar em um veleiro não foi isso. Foram as pessoas. As pessoas que encontramos morando no mar parece que foram moldadas pelo ambiente em outro formato. Este foi um dos motivos que tornou tão legal ficar por aqui esses dias. Cara, a única coisa que a gente se arrepende é não ter começado antes. O único arrependimento que nós tivemos até hoje. É assim, por que nós no momento da vida, né, lá Porque você não teria começado comigo. Tudo tem o seu momento na vida. Será que foi tudo essa a razão? Né? Mas Os 1000 pontos foram retirados. É duro manter, cara. O banco imobiliário é assim, cara, você ganha e perde, né? E vocês trabalham a bordo? E o que é? Com informática ainda? Isso mesmo. Eu ainda tenho clientes de informática, ainda é o que paga as contas, né? Ainda tem que ir no mercado, comprar diesel pro barco, coisa e tal. Ganho um pouquinho assim, mas eu mantenho alguns clientes. Inclusive, esse ano que eu tô na Marina, aqui na Marina, eu tô trabalhando pra Marina, eles me contrataram, eu vim aqui pra ficar um mês, o meu orçamento era pra ficar um mês e pôr o barco na água e sair.
E aí o proprietário da Marina falou assim, olha, descobri que você trabalha com informática, você não quer desenvolver um software para a Marina? Eu nunca tinha feito. Então durante esse ano nós fizemos um software para a Marina. É só uns 2 meses, eles falaram, no máximo. 2 meses dá pra gente ficar, né, amor? Só que daí eles resolveram ir ampliando, né? E aí ele acabou informatizando toda a Marina. Acabou informatizando tudo a Marina e agora a gente tem um produto, né? Então se tornou mais um produto. Então a minha ideia agora é talvez desenvolver esse produto, já que eu estou no meio náutico, usar esse produto para visitar as marinas por aí, oferecer o trabalho da gente, porque a gente acabou adquirindo muita experiência com marinas e administração de marinas sentado aqui na Marina Itajaí. Eu fico muito feliz quando alguém morando a bordo consegue trabalhar e tocar a sua vida. É mais uma prova do que acreditamos. Que hoje, com a internet e outros recursos, mais e mais pessoas podem conciliar o seu sonho com um trabalho que as possam manter. Nós conseguimos isso em grande parte graças a centenas de pessoas que nos apoiam no Apoia-se, para continuar esse canal. O grande esquema é você quebrar alguns paradigmas que a gente tinha criado. Tinha criado para consumir, extremamente consumir. Nós vemos tudo que se apresentam para você na escola, na TV, tudo é consumo. E você tem que dizer, não, eu não quero esse consumo. Sabe? Uma camiseta que não tem a marca, ou uma camiseta velha, me veste igual do que uma camiseta que custa caro. Se quer uma camiseta cara, você vai ter que ir pro sistema ganhar dinheiro e comprar. Eu sempre digo, o dinheiro que eu não preciso gastar é um dinheiro que eu não preciso ganhar. É isso que você tem que pensar. Se você tem a filosofia de morar a bordo, ter uma vida simples, né, contato com a natureza, você não pode estar no sistema. Né? Então, quebrou esse paradigma de o que eu realmente preciso para ser feliz. A gente não tem mais carro. Quando a gente subiu no barco, a gente vendeu o carro. Na hora que a gente subiu no barco, a gente entregou a chave. Foi muito legal, vendi o carro umas 3 semanas antes e falei, só entrego na hora que eu subi no barco. Porque eu era extremamente dependente do carro. Extremamente dependente do carro. Cara, hoje eu sou tão feliz porque eu ganhei uma bike, cara. Eu não tinha bike, cara. Alguém me deu uma bike, cara. Nossa! O que você precisa para ser feliz? Se uma bike usada faz você sorrir, então não está tão difícil ter dias que você não quer que acabem. Precisar de muito para ter um dia bom é como velejar contra o vento e a correnteza. O dobro do esforço para chegar. É puramente uma questão de percepção, é verdade. Mas mesmo assim, é difícil de mudar. Todos queremos ser felizes e passamos uma boa parte das nossas vidas tentando. Mas a verdade é que não somos muito bons nisso. Complicamos demais. O dia mais feliz de nossas vidas pode passar e nós nem notarmos, olhando a promessa de um novo produto na vitrine ou até em um canal de YouTube qualquer. Por isso, depois desse vídeo, faça algo que te faz feliz, hoje. Saia para ver o mar, ligue para um amigo, qualquer coisa. A Ana e o Júnior transformaram a construção de um barco, sem dinheiro, sem conhecimento, em um dos episódios mais lindos de suas vidas. Olá pessoal, foi muito legal ter ficado um mês em Itajaí e sentir como essa cidade ela quer ser parte da vela, quer ser uma cidade importante na Vela do Brasil e né? Agora mais ainda com a Vela Show. Tanto orgulho de ter trazido a Volvo Ocean Race para cá, uma nova marina, a Anne, que tem um trabalho muito legal, né? E você vê que na cidade tem, assim, na Avenida Beira Rio, a gente estava vendo entre o Natal e o Ano Novo, decorações com veleiros, sabe? Eu fiquei muito feliz de ver isso aqui em Itajaí. Eu acho que assim foi um lugar certo para a primeira Vela Show. Eu acho que vai ser muito bacana. E uma coisa muito legal que está acontecendo, além de várias marcas já confirmarem a presença, muita gente, caravanas que se organizaram sozinhas para ir até o Vela Show e tem sido fantástico. Já está disponível o link para quem quiser oferecer acomodação em veleiros na Vela Show se cadastrar e você procurar qual veleiro você quer ficar lá durante a Vela Show, né? Tem vários hotéis que já tem parceria com o evento também, mas ficar no veleiro deve ser bem legal, né? E você que vai estar com o veleiro lá, de repente é legal você receber um outro velejador, vai conhecer alguém legal e ainda por cima ganhar um dinheiro também com hospedagem e tal. Eu achei isso
uma coisa muito legal que tem muito espírito da vela, assim, sabe? Eu acho que com o hashtag Sal, que a gente acredita, eu achei muito bacana e espero que muitas pessoas credenciem seus veleiros para receber outros velejadores. A gente já saiu de Itajaí, está em São Francisco do Sul agora, mas a gente volta dia 19 e a 21 de abril para Itajaí para participar da Vela Show e eu espero encontrar você lá. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar no sino para saber quando lançamos novos vídeos. E muito obrigado a todos que contribuem para continuarmos o canal lá no Apoia-se. O hashtag Sal só se mantém com a ajuda de vocês. Nos siga também no Instagram, hashtag Sal_oficial.